Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá e como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus. Cristo seja o centro.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma programação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de discípulos de Jesus que continua amando a Deus, amando uns aos outros e proclamando Jesus. É para isso aqui que a gente está hoje à noite, para viver mais um momento de louvor e adoração àquele que de verdade merece tudo isso. A gente inclusive vai reviver uma apresentação fantástica que o nosso grupo do Arte Celebração preparou para nós tempos atrás e a gente vai reprisar nessa programação. Os músicos estão todos nas suas casas, tem uma edição toda bonita. Parabéns também ao pessoal da comunicação que tem se esmerado com tanto empenho para poder levar para nós, a partir de casa, a melhor programação possível. Então aproveita esse tempo de louvor capitaneado aí pelo Daniel Almeida e o resto do grupo inteiro, grupo fabuloso composto por Norberto, Dandan, Fábio e tantos outros talentosos que Deus presenteia a gente para viver nessa comunidade, além do nosso tempo de palavra com o nosso pastor José Edson. E eu espero que você aproveite tudo que ele tem para dizer, porque como sempre o Evangelho vem cheio de esperança e é para isso que a gente está aqui, para a gente permanecer juntos, mesmo que seja aqui através dessa comunicação pelo telefone, pela TV ou por qualquer outro equipamento que você utilize aí, vai. Que Deus abençoe você e que a gente aproveite ao máximo tudo isso que vai acontecer no nosso culto. Deus abençoe, uma ótima programação. Valeu. Não há outro Deus como o Senhor é. Ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Teu nome é eterno e está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra. O Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos a ti o que já recebemos. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. Não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é.
ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Olá, eu sou José Edson e hoje eu estou aqui para dar sequência ao estudo que começamos na semana passada sobre o livro dos Salmos. O Daniel começou, no primeiro culto, fez uma linda introdução sobre o que é o saltério, sobre como é a compilação do próprio livro. Mostrou que muitos foram feitos pela família de Asaf, pelo próprio Asaf, outros por Davi, Salmos que eram lidos de casa em casa, nas sinagogas, nas festas judaicas, Enfim, é um livro que diz muito do coração de cada um dos homens de Deus que os escreveram. Talvez esse seja o livro mais lido da Bíblia, Muitas vezes é uma pena que fica apenas lá como peça decorativa na casa de pessoas, sem realmente abrir, ler e tirar proveito para o seu coração. Creio que esse é um momento em que todos nós deveríamos estar, lendo, porque nós estamos submetidos a uma quarentena, estamos reclusos em casa e nada mais apropriado para um momento como esse de que ler o livro dos Salmos, que é tempo de refrigério, tempo de falar ao teu coração, tempo de falar com a tua alma, Então,
E hoje nós vamos falar sobre talvez o meu salmo preferido. É difícil até dizer que a gente tem um salmo preferido, porque todos são muito lindos, né? Mas eu estou falando do salmo de número 46, tá certo? Que é um salmo dos coraitas, ou seja, da família de Corá. É o salmo que inspirou Lutero, né, a escrever aquele famoso hino Castelo Forte, né, que é um hino do cantor cristão, da harpa cristã, que abençoou gerações, né? Então, o Salmo é um livro prático, ou seja, é a palavra de Deus falando com o teu coração, você ouvindo aquilo que Deus tem para você de forma pessoal. Então, quando você abre, você tem que fazer aquelas duas perguntas que a gente sempre desafia o nosso povo, né? O que é que Deus está me dizendo? O que é que eu vou fazer a respeito? Então, no Salmo 46, eu vou ler o texto, que são 11 versículos apenas, diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que coisa linda! Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, povo de Deus, igreja, né? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aí ele diz, pois que Deus faz tudo isso, aí o salmista diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, esse é um salmo dos filhos de Corá. Sabe quem são os filhos de Corá? Eles são registrados lá no livro do Êxodo, quando Deus, é o livro que trata a saída do povo lá do Egito, né, para a terra prometida. Então, eles certamente estavam lá com Moisés. Então, em Êxodo capítulo 6, diz assim, ó, versículo 24, Azir, Elcana e Abizate são estas famílias coraitas, ou seja, lá no Êxodo 6 é o capítulo em que Deus promete, através de Moisés, livrar o povo da escravidão do Egito. Então, eles estão ali apreciando tudo que Deus estava fazendo, né, naquela terra, e iam começar uma caminhada com o povo de Deus, saindo do Egito para a terra prometida. Então, em Êxodo 6, versículo 4, o Senhor diz exatamente isso, ó, eu estabelecerei minha aliança com eles, com o povo de Deus, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitarão como peregrinos. Deus está aqui em Êxodo 6, estabelecendo uma aliança com o povo. E esses filhos de Corá estavam lá, ouvindo tudo aquilo que Deus estava falando com o seu povo, ali com Moisés, né, e Arão, e vendo tudo aquilo, né? Então, Deus diz, eu ouvi, lá em Êxodo 6, que coisa incrível. Deus diz, eu ouvi o lamento dos israelitas. Eu quero que você saiba, o Deus de Israel é o nosso Deus hoje na pessoa de Jesus. O Senhor diz também que Ele está conosco todos os dias, que não tem nada que você em oração apresente que Ele não ouça. Então Ele já estava ouvindo
Acredite, o livro dos Salmos é um tempo de coração, em que os homens de Deus abriam o coração, certos de que o Senhor estava ouvindo. E o Salmo 46 é esse contato mesmo com o Deus Altíssimo. Então, portanto, Êxodo 6:6 diz assim: diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei dessa servidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Ou seja, Deus promete resgatar, cuidar do povo, levar daquela escravidão para a terra prometida, tá certo? E os coraitas, como eu disse, os filhos de Corá, estavam lá ouvindo essa promessa e atravessaram esse deserto, com certeza, em todas aquelas lutas onde Deus aparecia ao povo, né? Através da nuvem, através de tanta coisa, mandou codornizes, né? Protegia o povo, cuidando deles das serpentes. Então eles participaram de todo esse processo, até chegaram a olhar para Jericó. E como é que o povo entra em Jericó, né? É interessante, né? Eles cantam, e possivelmente esses coraitas estavam lá, rodeando a cidade, louvando a Deus e esperando entrar na terra prometida. Ou seja, os sacerdotes saíram à frente, diz Josué 6:8, tocando as trombetas, e a arca do Senhor ia atrás, né? E quando eles soaram as trombetas, lá Josué 6:20, o povo gritou de forma forte. Era um grito mesmo de vitória, era a certeza, e o muro caiu e eles tomaram a cidade. Então, esses coraitas que escrevem o Salmo 46, eles têm uma história, uma caminhada. Alguém que vivenciou lutas, dificuldades, todo o deserto, toda aquela escravidão, até tomarem posse da Jericó, ou seja, de chegar na terra prometida. Então, esse salmo é escrito por pessoas reais, que viveram o drama do deserto, viveram o cuidado de Deus e celebraram vitórias. Eu creio que todos nós sabemos que nós temos um refúgio e uma fortaleza. O mesmo Deus dos coraitas, que prometeu tirá-los do deserto, ele com certeza também tem algo muito especial para a tua vida, para a minha vida, para nos ensinar durante essa quarentena, como ele ensinou o povo lá no deserto, como ele ensinou suprindo cada necessidade. A gente tem ouvido de tanta coisa difícil que as pessoas têm passado, né? Casais que estão brigando, alguns que não conseguem ter dinheiro porque trabalham como prestador de contas, não podem sair à rua, não podem trabalhar, né? Então, é um tempo delicado, como é o contexto de que homens e mulheres de Deus viveram. Então, ele nos deixou o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, para nos assistir e para nos conduzir em triunfo. Eu quero que você entenda isso. Por isso, quando a gente lê a palavra de Deus, o Espírito está ministrando no meu, no seu coração. E o livro dos Salmos é sempre aquela coisa bem para o coração, bem para a sua mente, bem para Deus falar pessoalmente com você. É assim, toda vez que eu leio, o meu desejo é dizer assim: Senhor, fale comigo. E ele fala de forma diferente, às vezes de acordo com o que eu estou vivendo, com o que você está vivendo. Nós nunca passamos por uma pandemia antes. É um tempo difícil para o mundo inteiro. Então, é tempo da gente pedir algo novo, um renovo. E esse Salmo 46 é desafiador, porque é a presença de Deus no meu coração e no teu coração. Então o salmista começa assim, ó, Salmo 46, 1-3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Então ele é aquela coisa que está presente com você, mesmo no meio do perigo, mesmo na dificuldade, mesmo você estando em casa, seja ela maravilhosa, seja ela pequenininha,
Ele é o nosso único refúgio, Ele é a nossa única segurança, Ele é a nossa única fortaleza nessa hora. Não dá para a gente dizer, confiar em governador, presidente, não, nós confiamos no Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele nos cerca, a Bíblia diz, por trás e pela frente, Ele está ao nosso lado, Ele que nos assiste, intercede por nós. A Bíblia diz até com gemidos inexprimíveis. Então, esse Deus é um Deus que vai com você e comigo o tempo inteiro de forma preciosa, porque Ele diz, quer vivamos, até quer morramos, nós somos do Senhor, a nossa vitória está garantida. E é isso que o salmista já contemplava, já antecipava a certeza de que o Deus dele era real e estava mesmo nos momentos difíceis. Foi por confiar nesse Deus e baseado nesse salmo, como eu disse, que Lutero escreveu: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder ele defende os seus, a mim, a você, em todo transe, em toda pandemia, agudo, difícil, delicada, mas ele está lá, como estava com Lutero durante o período da Reforma. Ele diz, com fúria pertinaz, ele persegue Satanás, ele quer derrotar o inimigo das nossas almas, e ele já é um derrotado, e ele vai definitivamente expor tudo isso. Então, acredite que a vitória é do Senhor. A nossa batalha é confiar no Senhor, é acreditar. A nossa força de nada faz. Defende-nos, Jesus, aquele que venceu na cruz, sendo o próprio Deus, triunfou na cruz. Então, a nossa vitória está garantida não pela minha força, não pela tua força, não pela minha inteligência, é por aquilo que Jesus já fez lá naquela cruz. Eu amo aquela palavra, está consumado, está pago, é obra completa. É meu dever, é teu dever, mesmo na pandemia, mesmo em coisas tão estressantes que a gente ouve, contas, né, filhos não tendo escola, dentro de casa, é muita, você não tem que andar todo o tempo, né, de cuidado, lava a mão, é muita pressão, mas ainda assim nós temos que saber, como o salmista diz, Deus está no meio dessa cidade, ela jamais será abalada. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, né? Diz o Salmo 46, do 4 a 7, quando ele diz que ele vai além mesmo dessa vida. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e eles viam além da Jericó. Eles sabiam, Deus já ia dizendo, e eles tinham que olhar para a terra prometida. Então, Paulo em 1 Coríntios 15, 19 diz, se a nossa esperança em Cristo, querido, vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Nós não estamos fazendo planos só para construir casas, emprego, não. Eu e você somos convidados em Cristo a receber uma vida eterna, que vai além. Era isso que o salmista queria mostrar para eles. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, independente do que aconteça. O salmista lá no outro diz assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Não são dos montes, não é? Vem do Senhor. Então nós não podemos esquecer de centralizar a nossa confiança nesse Deus maravilhoso que quer estar contigo. E acredite, não importa se você está em casa, dentro do seu quarto, triste. Não. O salmista diz, até quando eu passo pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Se você talvez
foi ou já passou pelo hospital, você sabe que o Senhor... Tem vários irmãos que já passaram e contam o drama da doença, mas eles sabem e testemunham como o Senhor foi com eles de forma preciosa. Porque isso não é promessa do pastor, é promessa de Deus que está aqui na sua palavra. Então, nos últimos versículos de 8 a 11 do Salmo 46, ele diz: venham, contemplem a supremacia, ou seja, a superioridade do Deus de Jacó, tá certo? Então, as obras do Senhor são feitas de tremendas coisas, de milagres mesmo, como eu disse, como o maná, né? Como a proteção, como a abertura do mar. Tudo isso os coraitas sabiam e tinham passado. Então ele quebra, por isso ele diz no versículo 9, ele quebra, despedaça a lança e lança os carros no fogo. Que coisa, o Senhor quebra, despedaça a lança e os carros de fogo. Ele vence tudo isso. Então qual é o grande desafio? Está lá, aquietai-vos. A fé que confia, descansa. Ele aquietou o próprio mar. Ele segurou os discípulos na hora que eles pensaram que iam afundar. Jesus segurou, né? Segurou as ondas. Então, nós temos que entender que ele se faz presente na sua casa, no seu quarto, de forma muito, muito preciosa. Exalte o Senhor. É hora de se ajoelhar, de enaltecer, de exaltar aquele que está no trono e que está conosco, que está comigo, que está com você, né? É o que Jesus prometeu. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nesses dias tão conturbados, tão difíceis, que eu sei que você tem vivido momentos difíceis, delicados. Eu estou naquele quadro dos mais de 60, com comorbidades, então é muito cuidado. Então você precisa estar fazendo tudo que tem que ser feito, mas sem perder a tua relação com esse Deus maravilhoso, sem deixar de lançar sobre Ele tuas lutas, teus problemas, sem deixar de orar, sem deixar de ler. E como eu disse, o que é que Deus está me dizendo? O que é que eu vou fazer, Senhor? Mesmo estando em casa, mesmo estando, quem sabe, para os seus filhos, quem sabe para a sua esposa, para o seu marido, para o seu vizinho. Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio. Esse foi o refúgio dos coraitas, de Davi, de Josué, de Paulo. E Ele é o refúgio da minha vida e da tua vida. Eu quero orar pedindo que durante esses dias Deus te dê graça, misericórdia, para você poder descansar no Senhor, para você se lançar no Senhor como aquele homem que, quando Deus convida ele se lança no mar e vai, certo de que o Senhor ia apanhá-lo. E Deus o apanhou e não deixou ele afundar. Ele não vai deixar. Então, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na minha e na tua tribulação. Deus, obrigado, porque assim como os coraitas, que desde o Gênesis viram a tua promessa e viram o teu cuidado, o teu cumprimento, viram como o Senhor os conduziu em triunfo e os levou até a queda dos muros de Jericó, Senhor. Nós queremos durante esses dias ver a tua mão, ver o teu cuidado, ver o teu poder, ver a tua vitória em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a podermos descansar no Senhor, a lançarmos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que com certeza está inquietando os nossos corações,
que todos os nossos planos sejam sujeitos à tua direção, à tua bênção, ao teu cuidado. Abençoa o teu povo, abençoa todos aqueles que talvez estão nos acompanhando. Que essa mensagem, que a tua palavra, que a tua presença santa encontre lugar em cada coração. É a minha oração, Senhor, é o meu pedido em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. Tu não és um Deus criado por minhas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. És um Deus que não precisa do que posso oferecer. Tu és Deus e outro igual não há. Tu não és um Deus criado por minhas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. És um Deus que não precisa do que posso oferecer. Tu és Deus e outro igual não há. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. No controle estás, tu somente és Deus. E assim, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Só a ti, ó Deus, pertence todo o poder. Ao teu nome seja glória, honra e louvor. Tudo que eu posso dar-te és digno de receber. Tu és Deus e outro igual não há. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. No controle estás, tu somente és Deus. E assim, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. No teu trono estás, tu somente és Deus. E assim, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és não há outro Deus como o Senhor é. Ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro
outro nome tão poderoso. Teu nome é eterno e está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra. O Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos a ti o que já recebemos. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. A ti pertence a majestade e o poder, glória e honra. O Senhor merece receber. Oh, oh. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei Jesus. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Que bom poder assistir uma programação feita assim com tanto esmero no aconchego do nosso lar, não é? Um viva para a Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de discípulos que tem missão clara sobre amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Lembrando que o sustento financeiro desse ministério, ele se dá pela provisão soberana de Deus por meio da contribuição fiel, voluntária e generosa da nossa comunidade, das pessoas que fazem parte e também daqueles que de alguma forma se identificam com a nossa missão. Para facilitar a sua vida aí, nós desenvolvemos um QR Code, que é esse quadradinho que está aí na sua tela, e basta você pegar o seu celular com a câmera ligada, apontar para ele, que vai aparecer uma página para você fazer a sua contribuição como for mais conveniente. Lembrando que em 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria.